Então, vimos fração, vimos expressão numérica com fração, vimos dízima periódica, que se transforma numa fração. Então, a gente já está no conjunto dos números racionais, já que a gente já consegue as 4 operações, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, agora nós vamos colocar mais algumas operações matemáticas. Dentre elas, a potenciação. E a radiciação. Muitos acreditam que a potenciação e a radiciação são operações radiciação. Ó. Muitos acreditam que a potenciação e a radiciação são operações inversas, mas não são. Na verdade, a radiciação nada mais é do que a potência elevada a uma fração, certo? Então, vamos primeiro ver alguns exemplos de potenciação. Então, a potenciação, ela deriva da multiplicação. Por quê? Porque, basicamente, a gente tem um número, certo? Que ele está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. N vezes. Daí, então, a gente faz o quê? Ao invés de a gente ficar colocando essa nomenclatura toda hora, A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, a gente bota simplesmente A elevado a N. Que essa coisa é igual a essa. Certo? Então, a potência nada mais é do que multiplicações. Várias e várias vezes. Então, nós temos algumas nomenclaturas. Aqui nós chamamos de base. E aqui nós chamamos de expoente. Certo? A base vai ser o número que será repetido. E o expoente será o número que vai nos dizer quantas vezes a base será repetida. Um exemplo. 3 elevado a 2. Isso é uma coisa que 3 vezes 3. Que isso é a mesma coisa que 9. Certo? Então, basicamente, isso é a potência. E o que é a raiz? Por exemplo, raiz quadrada de 9. A gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Não confundir mais ou menos 3. Não, isso daqui está errado. Quando é que eu tenho mais ou menos 3? Quando eu tenho uma equação. X ao quadrado é igual a 9. A gente tira a raiz dos dois lados, né? Aqui sai o módulo de x. Por quê? Porque o expoente está dentro da raiz, certo? Então sai o módulo dele, igual a 9. E a gente sabe que o módulo nada mais é do que quando o que está dentro é positivo, ele fica positivo, certo? Quando o que está dentro é negativo, ele fica negativo. Nesse caso, 3. Né? Ou seja, isso daqui será igual a mais ou menos 3. Certo? Mas, voltando ao nosso assunto, raiz de 9 é 3. Mas o que significa a raiz de 9?
Em potência, eu poderia falar assim, ó, 9 elevado a 1 sobre 2. Mas às vezes é muito estranho, não é? Porque se a gente determinou que o expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir, como é que eu coloco isso? Como é que uma base vai repetir metade de vezes? Estranho, né? Mas essa é a operação da radiciação. Outro caso. Às vezes é mais fácil trabalhar com potência do que com raiz, né? Então, às vezes para a gente é mais fácil colocar, por exemplo, 3 raiz de 3 vezes 9 elevado a 4. Aqui, o que acontece? Basicamente, fica difícil, né? Eu teria que colocar 9 elevado a 4 vezes raiz de 3. Aí 9 elevado a 4 seria 81 vezes 81. 8, 8, 64. 1, 6, 5, 6. 65, 61. Certo? Então, 65, 61, raiz de 3. E eu teria que saber a aproximação para a raiz de 3. Porém, se eu souber algumas propriedades, vai ficar mais fácil. Vamos conhecer uma propriedade? A gente já conheceu uma, que é o quê? Transformar de raiz para potência fracionária. Mas vamos conhecer outra, que é a chamada potência de potência. Que é o quê? Quando eu tenho A elevado a 2, entre parênteses elevado a 2, isso eu tenho uma potência de potência. Então será o quê? A elevado a 2 vezes 2, 4. Isso é potência de potência. O que é bem diferente, isso daqui, ó. A elevado a 2 elevado a 2. Perceba que não tem um parêntese. Então, é como se o expoente tivesse elevado a 2. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Certo? Mas se aqui, por exemplo, fosse, sei lá, 3. E aqui fosse 3. Né? Para ficar bem claro. A elevado a 2 vezes 3, 6. Que é diferente de A elevado a 3 ao quadrado, 9. Percebe? Então, cuidado, parêntese e sem parêntese. Então, ó, nesse caso, onde é que eu encaixaria essa regra? O 9. Eu sei que o 9 ele é o 3 ao quadrado, certo? Então, o que eu faço? 9 à quarta vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, elevado a 4. E a gente já sabe a primeira propriedade, que a raiz de um número é o número elevado ao expoente fracionário desse índicezinho aqui. Se é raiz quadrada, então tem um índice 2. Então vai ser 3 elevado a 1 sobre 2. Certo? Agora, a gente já sabe que potência de potência, a gente multiplica os índices. 3 elevado a 2 vezes 4, 8. E aqui 3 elevado a 1 sobre 2. Certo? Então, a gente já viu a primeira propriedade. Transformar a raiz em expoente fracionário. A segunda, potência de potência, né? E vamos ver uma terceira que a gente vai usar aqui, ó. O que é que essa terceira vai me dizer? Vou apagar aqui. Que quando eu tenho bases iguais, 3 e 3, que é esse exemplo, eu conservo a base e, dependendo da operação entre elas,
eu somo ou subtraio os expoentes. Como eu tenho a multiplicação, eu vou somar os expoentes. Se eu tivesse uma divisão, eu diminuiria os expoentes, certo? Nesse caso, eu vou somar. Então, repito a base e somo os expoentes. Certo? Então, ó, 3 elevado a 8 mais 1 meio. A gente já sabe fazer soma de fração. Deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer? Basicamente, eu vou só ter que fazer essa soma que a gente já sabe. Então, ó, 8 mais 1 sobre 2, aquela regrinha. Aqui é como se tivesse 1 embaixo. Não tenho denominadores iguais. Ou eu faço o MMC, ou eu tenho 2 aqui, multiplico em cima e embaixo por 2. Tem 1 aqui, multiplico em cima e embaixo por 1, que vai dar no mesmo. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1, 2. Tenho bases iguais, denominadores iguais, perdão. O que vai acontecer? Eu preciso agora conservar o meu denominador e somar os expoentes. 17 sobre 2. Ou seja, 3 elevado a 8 mais 1 meio, uma coisa que 3 elevado a 17 sobre 2. Certo? Vamos então fazer agora o inverso. A gente já sabe que quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar em potência. Mas se eu tiver uma potência fracionária, eu posso transformar em raiz? Posso. Vamos ver? Vou apagar tudo aqui, decorem esse valor. 3 elevado a 17 sobre 2. 3 elevado a 17 sobre 2. Quando eu era criança, eu aprendi assim, ó. Quem está na sombra, boto a raiz aqui, certo? Que eu vou transformar de potência fracionária para raiz. Quem está na sombra, vamos dizer que tem um solzinho aqui, vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra, ou seja, debaixo do guarda-chuvinha. Então, eu vou ter 3 elevado a 17. Certo? Isso dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, 3 elevado a 17 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 elevado a 17. Que é muito melhor do que a gente colocar aquele númerozão, né? Certo? Perfeito. Então, ó, vimos, primeiro, o que é uma raiz, o que é uma potência. Vimos como é que a gente transforma de uma raiz para uma potência fracionária. Vimos a operação de potência e potência. Vimos a operação de quando eu tenho bases iguais, eu posso somar ou subtrair dependendo da operação entre essas bases, certo? E a decorrer a gente vai aprendendo mais.